Graça e paz a todos. Esse mês de setembro agora é o mês, Setembro Amarelo. O mês em que é dedicado, às pessoas que estão em alguma crise de identidade, de depressão, que estão pensando em suicídio. Por quê? Porque nós sabemos que muitas pessoas, há pouco tempo atrás, havia até mesmo pastor, missionários, pessoas assim, cristãos que cometeram suicídio. Então, o Brasil, ele é o 8º país no mundo onde as pessoas se suicidam. O suicídio, ele não é divulgado pela mídia, né? É claro que também não deve ser divulgado mesmo, porque muitas pessoas, poderiam se espelhar nisso para estar fazendo. Então, eu dediquei essa palavra nesta noite a falar do valor de uma vida. O valor de uma vida. Porque quando a pessoa ela chega a essa situação de suicídio, não é que ela quer se matar, ela quer matar aquilo que está matando ela. Que às vezes é um problema, é uma situação, ela está debaixo de uma opressão muito grande e ela não consegue ver saída. Então ela vê a morte como uma saída. Infelizmente, ela vê, ela quer acabar com aquele problema para ela se tornou insuportável, grande demais. E aí a pessoa chega a esse ponto de tirar a sua própria vida. E não é uma estatística bem grande. Eu vi uma informação de que foi feita uma pesquisa já em 2008, de que a cada 40 segundos uma pessoa suicida no mundo. E que quando chegasse em 2020, seria a cada 20 segundos uma pessoa estaria suicidando no mundo. Por quê? Porque não está aguentando carregar, a situação, os problemas e tudo mais. E nós estamos vivendo num momento de crise, um momento em que nós sabemos que muitas pessoas elas estão vivendo situações assim muito difíceis mesmo. E é momento de nós estarmos orando e olhando, e estendendo a mão para essas pessoas, pedindo ao Senhor que nos use como instrumento para alcançar essas vidas que precisam tanto, tanto da misericórdia de Deus e tanto muitas vezes precisa de nós, porque nós somos instrumento de Deus, nós somos agentes de milagre. Deus ele vai operar na vida das pessoas através da sua igreja. Ele deu poder e autoridade para a sua igreja. Então nós temos que ser essa mão amiga, nós temos que ser essa pessoa que vai ouvir, nós temos que ser essa pessoa que vai estar ajudando aquele que muitas das vezes está dentro de uma cova. Está vivo, mas está dentro de uma cova e precisa ser arrancado de lá. E eu quero, nesta noite, ler um texto muito interessante que eu tenho certeza que você já ouviu muitas vezes, que é pregado muito nas igrejas, mas que o Senhor Jesus ele me trouxe uma revelação diferente desse texto. Ele começou a falar dessa pessoa comigo, trazendo uma visão diferente. E essa visão diferente que eu quero estar neste momento, transmitindo para cada um de nós. Está lá em Marcos 5, é a mulher do fluxo de sangue. Nós vamos ler a partir do versículo 25. Fala assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, mas cada vez indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava ao redor para ver quem isto fizera. Então a mulher que sabia que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse-lhe: Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Vamos analisar aqui essa mulher.
ela era considerada uma mulher imunda. Porque, segundo a lei, lá em Levítico 15, deixa eu achar aqui que eu quero ler para vocês, só alguns versículos. Levítico 15, só o versículo 25 fala assim: também a mulher, quando tiver o fluxo do seu sangue por muitos dias fora do tempo da sua separação. Por quê? Porque havia, né, o fluxo normal da menstruação. Aqui estava falando de uma mulher que já teria um fluxo acima disso, né? Ou quando tiver fluxo de sangue por mais tempo que a sua separação, todos os dias do fluxo da sua imundícia será imunda, como nos dias da sua separação. Então aquela mulher era 12 anos considerada imunda. E aí o verso 26 fala: toda cama sobre que ela se deitar, todos os dias do seu fluxo, ser-lhe-á como a cama da sua separação. E toda coisa que se assentar será imunda, conforme a imundícia da sua separação. Qualquer que a tocar será imundo. Portanto, lavará suas vestes, se banhará com água e será imundo até a tarde. Ou seja, tudo que ela tocasse seria imundo. Aquela pessoa que tocasse nela seria imundo. A cama que ela se deitasse seria imundo. Qualquer coisa que ela tocasse ou que tocasse nela era considerado imundo. Então, aquela mulher, 12 anos com aquele fluxo, era 12 anos sendo considerada imunda, separada. Então, nós podemos entender que foram 12 anos de humilhação, 12 anos de humilhação, porque ninguém queria ficar perto. Se ela chegasse perto, ela era enxotada. 12 anos, né, de separação, porque ela não podia ficar no meio das pessoas, então era 12 anos de abandono, 12 anos de rejeição, 12 anos. E ela era uma mulher que, pela palavra, diz que ela tinha uma posição boa, né, porque ela tinha dinheiro, porque fala que ela gastou todo o seu dinheiro, mas cada vez ela ia indo a pior. Em vez dela melhorar, ela piorava. Ela gastava o seu dinheiro com os médicos, mas não resolvia nada. Então, o que acontece? Aquela mulher era uma mulher, né? Nós podemos imaginar, uma mulher que estava com uma anemia profunda, talvez até já com uma leucemia, porque a anemia profunda ela vira leucemia. Uma mulher que devia ser, né, totalmente raquítica. Porém, acontece uma coisa com aquela mulher. Por isso que eu quero, daqui a pouco você vai estar entendendo por que eu estou falando dessa mulher. Aí ela ouviu falar de Jesus. Ouvindo ela falar de Jesus, o que ela fez? Ela alinhou o tempo, o seu propósito e a oportunidade. O tempo era aquele. Se ela deixasse passar aquele momento, aquela oportunidade, ela não teria mais oportunidade de ser curada. Certo? Mas nós também podemos entender que essa mulher, ela não colocou expectativa em ninguém. Por quê? Porque ela já estava tão traumatizada, tão decepcionada com as pessoas, ela já estava tão machucada que ela não colocou expectativa em ninguém, nem em Jesus, dela chegar perto de Jesus. Mas ela disse assim, ela pôs a expectativa toda nela, se eu apenas tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. E o que acontece nesse momento, quando ela começa a dizer? Ela estava dizendo para quem? Ela estava dizendo para ela mesma. Ela estava dizendo para ela mesma. Por quê? Porque ela não estava conversando com ninguém, ela não podia chegar perto de ninguém, ela era totalmente excluída da sociedade. Então, ela estava dizendo para ela mesma. Então, irmão, estudando a nossa memória tem um arquivo chamado RAM, que é o quê? É o registro automático da memória. É como a memória de um computador, né? O computador tem a memória RAM, não tem? Então, nós também temos uma memória. E os psicólogos, né, os neurocientistas chamam de arquivo RAM. Então, esse arquivo é arquivado todos os nossos traumas, tudo que nós vivenciamos, de bom ou de ruim, desde a vida intrauterina, desde o útero até hoje, até aquele momento que a pessoa está vivendo, até o momento agora. Então, está tudo registrado lá nesse arquivo da memória. Porém, o que acontece? Esse arquivo da memória, dependendo, ele aciona gatilhos. Dentro desse arquivo, existem outros arquivos, que nós vamos chamar de janelas. Então, lá tem a janela killer, que é uma janela assassina. Killer significa assassino, não é isso? Por quê? Porque nessa janela é arquivado os traumas, as rejeições, as humilhações, é rejeitado todas as decepções, as frustrações,
tudo aquilo que te faz sofrer é uma janela angustiante. As fobias, os medos, tudo está registrado nessa janela, killer. E tem uma outra janela que é a janela light, aonde fica registrado o quê? A serenidade, a bondade, a alegria, a paz. É uma janela light, né? Significa luz. Então, uma janela que ilumina a sua vida, que te traz alegria, que te dá prazer. Então, tá tudo aquilo que te dá prazer, que te traz alegria, está registrado nessa janela light. E tem uma janela que é a janela neutra. Essa janela neutra ela ocupa mais ou menos 90% do espaço, ou seja, dos arquivos. Porque são conteúdos que não têm nenhum cunho emocional. Por exemplo, números, endereços, aquilo que você aprendeu na escola, conhecimentos que não têm cunho emocional. Então, está nessa janela neutra. Então, vamos imaginar essa mulher. Quanta rejeição, quanto trauma, quanto medo, quanta angústia, quanta insegurança, quanto complexo de inferioridade que foram sendo arquivados durante esses 12 anos. Quanta frustração cada vez que ela gastava o seu dinheiro com o médico, achando que ela ia melhorar, aí ela ficava pior. Aí imagina, cada vez que ela colocava sua esperança ali naquele remédio, naquele tratamento, e o tratamento dava errado. E ela ficava pior. Então, assim, quanta frustração aqueles 12 anos não trouxe na vida dessa mulher. Quanto sofrimento, né? Quantas emoções ruins ali arquivadas naquela janela killer. E na janela light dela, ela devia ter as lembranças dela antes desses 12 anos. Né? Ela devia ter aquelas lembranças ali. Mas, porém, o gatilho da memória, quando a gente... Ele vai abrir uma das janelas. Se você vê alguma coisa, alguém, se você sofre alguma... por exemplo, se você tem medo... de barata, por exemplo. Então, quando você vê a barata, o que acontece? O gatilho da memória vai abrir a janela killer, que vai te deixar ali apavorado por causa daquela barata. Porque é a janela que tem as fobias, os medos. Mas essa janela, ela precisa ser reescrita. Não tem como você... Essa janela, ela não tem como você desfazer, mas você pode recriar, você pode reformular. Você pode... Como que eu faço isso, mano? Como que eu vou fazendo essas coisas? Tudo acontece através do pensamento. Lá em Provérbios 27, versículo 3, fala assim, assim como o homem pensou na sua alma, ele é. A neurociência fala o seguinte, que o pensamento, ele gera sentimento, e o sentimento gera ação, que tem reações. E que o nosso caráter, ele é formado pelos pensamentos. Por quê? O pensamento, ele vai nos levar a um sentimento. E o sentimento vai te levar à ação. Então, você é fruto do seu pensamento. Se você colocou no seu pensamento que você pode, você pode. Mas se você colocou também que você não pode, você não pode. Por quê? Porque o seu cérebro, ele vai trabalhar com a informação que você der para ele. A informação, ele é alimentado pela informação que você der para ele. Então, se você der ele uma informação ruim a seu respeito, é isso que vai ser, que ele vai também te dar de volta. Que ele vai trazer de volta para você. Então, o que aquela mulher fez? Aquela mulher começou a ressignificar a sua história, quando ela começou a pensar assim. Quando a janela killer começou a falar na mente dela. Você não é capaz, você não tem força para chegar lá. Como que você vai conseguir passar pela multidão? Eu tenho certeza que isso aconteceu. Como que você vai passar pela multidão? Porque, irmãos, porque esses pensamentos, você controla os seus pensamentos? Todo pensamento que entra na sua mente veio de você? Não. Tem muitos pensamentos, nós recebemos informações e pensamentos o tempo inteiro na nossa mente. Mas nós temos que saber qual que é o pensamento que nós vamos alimentar ou não. E aí, o que acontece com aquela mulher? A janela killer, né, dela, do sofrimento, das decepções, das frustrações, da insignificância dela diante da sociedade, certamente o gatilho da memória dela deve ter lembrado dela isso quando ela pensou em ir. Quando ela pensou em ir.
Só que o que ela fez? Ela foi falando para ela mesma. Por isso que o Senhor Jesus, o Espírito Santo foi me revelando. Por que ela foi falando para ela mesma? Para ela ir destruindo essa janela killer. Para ela ir colocando, se eu somente tocar. Porque talvez na mente dela, a janela killer estivesse dizendo para ela assim: quem é você? Você acha que você vai poder chegar perto dele? Você é uma mulher imunda, você não pode tocar em ninguém. O que essa janela aqui ele podia estar transmitindo para a vida dela? Quantas vezes você já teve esperanças e nada aconteceu? Porque 12 anos ela gastou tudo que ela tinha e nada te aconteceu. Quem garante que agora vai acontecer? Então o que ela foi fazendo? Ela foi reescrevendo. Tem uma técnica do Augusto Cury que chama DCD. O que é essa técnica? É duvidar daquilo que você pensou. A dúvida, ela é o princípio da sabedoria na filosofia. Então, é duvidar, criticar o seu pensamento, colocar ele criticar, né? Se ele realmente é um pensamento construtivo ou destrutivo. Você pode criticar. A crítica é o princípio da sabedoria na psicologia. E determinar, por isso que chama DCD, duvidar, criticar e determinar. Determinar é o princípio da filosofia na área dos recursos humanos. Então, o que o Augusto Cury fala? Eu preciso duvidar do pensamento. Eu tenho que duvidar dele. Quando ele vier falando que eu não posso, eu tenho que dizer assim. Às vezes ele fala assim, você não pode comprar um carro novo. Eu não posso ainda. Coloca o ainda. Abra uma janela aí na sua memória. Abra uma janela aí dizendo que você não pode ainda, mas que você vai chegar lá. Você tem isso? Eu ainda não tenho ainda. Mas aí você está dando uma resposta para você mesmo. Você está dando uma resposta para a sua mente. E determinar. Essa mulher determinou, ou seja, ela duvidou dos pensamentos dela, ela criticou e ela determinou. Ela disse, se eu somente tocar, ela trouxe a responsabilidade para ela. Ela disse, se eu somente tocar, eu ficarei curada. E ela foi dizendo isso para ela mesma, para tirar de dentro dela, para desmoronar toda janela killer, para desmoronar toda decepção, toda frustração, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que estava dentro dela, toda a humilhação que ela passou todos aqueles 12 anos. E ela foi dizendo, e cada vez que ela dizia, se eu somente tocar, eu ficarei curada. Ela estava fortalecendo, ela estava abrindo uma nova janela. Sabe o que é isso? A neurociência explica isso. Nós temos cerca de 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio ele pode fazer até 10 mil conexões. Ou seja, ele pode criar novas cadeias, novas conexões neurônias. Então, ela estava criando novas sinapses. Ela estava criando novo caminho. Ela estava criando na mente dela uma nova janela que estava levando ela agora para a vitória. Que estava agora fazendo com que ela destruísse tudo aquilo que estava destruindo ela. E aí, quando você faz essas novas conexões, é quando você vai dando novas informações. E essas novas conexões neurônicas, ela pode determinar se você vai conseguir ou não, porque ela tem o poder, eles têm os poderes, né, de colocar nos seus organismos hormônio, a dopamina, que é o hormônio da felicidade. Ou pode também colocar hormônios que vão te destruir. Então, por isso que o Senhor fala, lá em Romanos 12, 2, não vos conformeis com esse mundo. Aquela mulher não se conformou com a situação dela. Ela não se conformou, mas transformais pela renovação da vossa mente. Ela renovou a mente dela falando, se eu somente tocar, eu ficarei curada. Eu. Ela estava trazendo para o campo dela, ela estava dizendo para a mente dela, ela estava determinando agora para si mesmo. Ela duvidou. Duvidar é quando você joga... Eu gosto muito de um ditado que diz assim,
Ditado não, algo que o psicólogo fala, que duvidar é quando você joga por terra as favelas da sua mente. Criticar é quando você tira os entulhos. E determinar é quando você reconstrói. Então aquela mulher estava reconstruindo o quê? A sua mente. Ela estava reconstruindo. É como fala a palavra de Deus, né? Que nós temos que renovar a nossa mente para experimentar a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Aquela mulher experimentou a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Por quê? Porque ela conseguiu ressignificar. O nosso sofrimento, ele pode nos construir ou nos destruir. Está na sua mão. Se ele vai te construir ou se ele vai te destruir. Estava na mão daquela mulher, se ele iria construir ou destruir a vida dela. E aí, ela falou, se eu somente tocar. Porque ainda ela precisava de uma cura total. Por quê? Porque ela não pensou assim, eu vou chegar de frente dele. O leproso também não podia tocar. E lá em Mateus 8 fala de um leproso que chegou para Jesus, o adorou e falou, se quiseres, pode me purificar. E Jesus toca nele e fala, posso, eu quero ser limpo, ser limpo. Então o leproso também não poderia e não aconteceu nada. Jesus o limpou, tocou nele. Mas ela já estava tão machucada que ela foi arrastando, porque a palavra de Deus fala que ela tocou na orla dos seus vestidos. E que quando Jesus percebe e pergunta quem me tocou, os discípulos falam, mas Senhor, mas a multidão toda te aperta e o Senhor pergunta quem te tocou? E ele diz, olha, porque de mim saiu virtude. De mim saiu virtude. E aí aquela mulher, a palavra está falando no versículo 34. Deixa eu ver se é o 34, desculpa. É o 33. Que ela, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se e disse-lhe toda a verdade. Ela precisava desabafar. Ela precisava, o Senhor sabia que ela precisava desabafar. E ela foi contando toda a verdade. 12 anos de humilhação, ela foi contando tudo para o Senhor. Está falando que ela contou toda a verdade. Podia ter, o escritor, o tradutor podia ter, e ela contou-lhe, né, a verdade. Não, mas ele fez questão, ele colocou toda a verdade. Ou seja, ela contou tintim por tintim, porque ela precisava ser ouvida. Ninguém ouvia ela, não podia ficar com ninguém, não podia conversar. Tem pessoas, querido, que precisa só ser ouvido. E você foge da pessoa, você corre, a pessoa só precisa ser ouvido. Ah, mas eu não tenho tempo. A gente precisa arrumar tempo para aquilo que é importante para nós. Para as pessoas que são importantes. E as pessoas são importantes. As pessoas são importantes. Uma vida vale muito. Então, o Senhor Jesus sabia que ela precisava desabafar. Então, ela desabafa ali com Jesus. Toda a verdade. Não só para Jesus, mas para toda aquela multidão. E muitos que estavam ali podiam ser aqueles que já, né, já humilharam ela de alguma maneira. E o verso 34 fala, Jesus fala para ela, filha, aquela mulher, a palavra não fala nem o nome dela, mas Jesus chama ela de filha. Ou seja, o Senhor a exaltou publicamente. Ela foi no secreto. Ela foi ainda com medo, falando para ela mesma, ai, se eu apenas tocar. Eu quero dizer que ela foi muito corajosa. Coragem não é ausência de medo, porque aqui está falando que ela teve medo, mas é enfrentar o medo. Ela enfrentou o medo, ela enfrentou tudo, mas ela chegou perto dele e ela tocou. E quando ela toca, ela é totalmente curada. Fisicamente, em princípio, emocionalmente, porque Jesus fez ela colocar tudo para fora, tudo que estava machucando, tudo que aconteceu todos aqueles anos. E Jesus vai e fala assim, filha, ser curada, vá e ser curada deste teu mal. Era um mal que não estava apenas no físico, mas também estava na alma daquela mulher. E nós sabemos, né, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas a palavra de Deus fala assim, que Elias, né, crente, ele não pede, ele não suicida, mas ele pede para morrer. Elias lá em 1 Reis 19, verso 4, ele fala, né, para mim basta, tira minha vida. Quantos crentes têm pedido para morrer? Mas nós temos que saber, nós temos que ter essa coragem dessa mulher. E nós temos que começar a dar combustível bom para a nossa mente.
E esse combustível nós encontramos aqui na palavra. A palavra diz que nós somos mais do que vencedores, que nós podemos todas as coisas. A palavra nos coloca em lugar de destaque, em lugar de honra. Mas talvez você não está lá porque você ainda não conhece. Então, usa o exemplo dessa mulher. Usa o exemplo dessa mulher. Começa a ressignificar o seu passado para que você viva um presente abençoado e um futuro ainda mais abençoado. Comece a ressignificar. Comece a usar a sua dor para construir e não destruir. E comece a abençoar aqueles que precisam do Senhor. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida poderosamente, em nome de Jesus.